Alô, assim. Alô, melhorou? Sim. Agora sim nós escrevemos. Tá ouvindo agora? Ah, finalmente. Ué, tivemos que desconectar e conectar de novo. Tá dando pra ouvir? Eu já ia cancelar o programa. Alô? Tá dando pra ouvir bem? Ai, finalmente. Nossa, porque desde o último programa guardei o microfone e ninguém mais usou. Oi, Carla tá falando, ó. Ela também te viu. Falou, Karina tá mandando um oi também, Cassiana. Um oi para todos aí. Tá tudo certo então? Podemos iniciar? Ai, que bom. Então, deixa eu até apagar o que eu tinha escrito aqui, porque eu já ia cancelar o programa, né? Porque dá umas panes aqui. É bom já pra gente pensar, né, em comprar outro microfone e deixar de reserva. Porque qualquer hora corta um fio aqui e a gente não consegue mais falar, né? Então, boa tarde a todos. Estamos começando mais um programa, Papo Pet, na Rádio Cotia. Sempre às terças-feiras, 15 horas, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre esse mundo pet, né? O mundo dos cães e gatos. E hoje, dando continuidade até no nosso último programa, hoje nós vamos falar sobre o Novembro Pet, né? Dando um link aí à campanha Novembro Pet, também em humanos, né, sobre a prevenção do câncer de próstata. A gente realiza a campanha também com os pets, o Novembro Azul Pet, para cães e gatos, no sentido da prevenção do câncer de próstata, tá? Mas antes de continuar, eu queria me apresentar para quem está chegando, para quem é novo e não me conhece. Meu nome é Solange, sou veterinária na Clínica de Pequenos Animais, atuo desde 91 aqui em São Roque. E a minha área de especialização é a homeopatia e os florais de Bach. E faço um trabalho personalizado através da carta astrológica do animal, para prescrição de florais e sais de homeopatia. Então, se você não conhece esse trabalho, se gostaria de conhecer esse trabalho, se você quiser fazer a carta astrológica do seu animal, você pode ir lá na minha página Auravet, eu vou deixar depois o link embaixo do vídeo, Auravet, lá vocês podem ver algumas publicações de cartas astrológicas, avaliando a questão do comportamento de cada animal em particular, a maneira dele ser, a maneira dele agir, a maneira dele reagir às emoções, aos estímulos, e o que leva realmente aquele animal a adoecer, né, muitas vezes. Então, para quem quiser conhecer esse trabalho, na página Auravet, a gente tem vários mapinhas falando sobre os animais, e você pode pedir o seu também, um mapa para o seu animal, tá bom? Então, voltando ao que a gente estava falando, estamos no mês de novembro e na área veterinária nós trabalhamos também com a campanha do Novembro Azul Pet, fazendo uma campanha educativa a respeito da prevenção do câncer de próstata em cães e gatos, tá? Os animais também apresentam essas doenças, né? O câncer. E apresentam também, no caso, principalmente dos cães, o câncer de próstata.
E na veterinária a gente tem a possibilidade ainda de castrar os animais para se evitar esses tipos de câncer, né? Nós falamos no último programa do Outubro Rosa Pet, onde a gente pode fazer a prevenção do câncer de mama nas cadelas e gatas através da castração, né? Porque na castração a gente retira os ovários e o útero desses animais, e assim você já bloqueia a formação desse câncer, né? Quanto mais precoce a castração, a gente falou no programa, maiores as chances de se evitar os tumores de mama, né? E o Novembro Pet segue a mesma linha. A gente trabalha a campanha a respeito do câncer de próstata nos machos, né? Cães e gatos. Esse câncer de próstata é muito mais comum em cães do que em gatos. Em gatos ele é mais raro, mas em cães ele é bastante comum. Os tumores benignos, digamos, são mais comuns, né? 80% dos cães podem ter a chance de desenvolver um tumor. Ele pode ser benigno ou não, né? Ele pode ser benigno como ele pode ser maligno. Então, a castração precoce dos machos também previne os tumores de próstata, porque a próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino que é hormônio dependente, né? Como a gente fala, ela depende dos hormônios masculinos. Ela funciona de acordo com a liberação desses hormônios masculinos. E ela pode ter patologias, ela pode inflamar, ela pode ter um crescimento, uma hiperplasia de próstata, e ela pode desenvolver também um tumor que pode ser benigno ou que pode ser maligno, né? Então, quanto mais precocemente a gente castrar esse macho, mais chances de se evitar o tumor de próstata. E existe, assim, uma resistência muito grande por parte da população em se castrar machos, inclusive, né? A gente pode ver isso nas próprias campanhas de castração. Se castram fêmeas, gatos, gatas, cadelas, mas os machos é muito mais difícil de acontecer. Enquanto que a gente deve ter essa visão, né? Que a gente, tanto para exercer o controle de natalidade nos cães e gatos, a gente deve castrar tanto fêmeas quanto machos, né? Porque enquanto uma fêmea está gestando, ela fica aí numa média de 2 meses gestando, o macho, e esses machos principalmente que vivem livres nas ruas, eles estão cobrindo várias fêmeas na época do cio. Então, a gente deve abrir um pouco mais essa mentalidade nessa questão de se castrar machos, tanto para o controle de natalidade da população de cães e gatos, quanto na questão do controle e prevenção do câncer de próstata, né? Ele é igualmente importante nos animais e igualmente importante nos machos. Os machinhos mais de meia idade para frente, muitas vezes começam a ter já uma dificuldade para urinar, apresentar uma urina com resquícios aí de sangue, com um sangue misturado na urina, ou às vezes até dificuldade para evacuar, porque a próstata está aumentada. Então, é sempre importante a gente observar se o animal está conseguindo urinar, se ele urina bem, se ele urina com facilidade, ou se ele tem alguma dificuldade no momento de urinar, se tem sangue nessa urina, e até mesmo no momento de evacuar. Porque quando a próstata aumenta de volume, ela aumenta de tamanho, ela comprime as fezes também na região do reto. Então o animal vai apresentar também essa dificuldade de evacuar. Então, por isso dá a importância da gente manter esse animal sempre, regularmente, nas visitas ao veterinário, porque a partir da meia-idade em diante, a gente já vai prestar mais atenção nessa questão da próstata, fazer um exame de toque retal, se for o caso, exames de raio-x, de ultrassom, para a gente poder ver o tamanho, o volume, o aspecto dessa glândula, né? No caso,
Se o animal já começa a ter aí alguma questão de prostatite, né, de uma inflamação na próstata, de um aumento de volume, a gente logo já recomenda a castração, porque castrando o animal a gente vai retirar os testículos desse animal, e aí essa próstata vai atrofiar, porque ele deixa de produzir os hormônios reprodutivos, e a glândula que era responsiva aos hormônios, ela deixa de ser estimulada e ela atrofia. Então a gente evita os problemas de próstata e os cânceres de próstata através da castração dos machos, né? E essa é uma questão muito importante, sempre lembrar disso. Se a gente não tem a intenção de reproduzir esse animal comercialmente falando, é sempre interessante castrar. Primeiro, porque a gente vai limitar essa reprodução, né? A gente vai, de alguma maneira, controlar essa questão das crias indesejadas e dos animais que são abandonados na rua. A gente vai tentar diminuir essa população de animais de rua e vai também prevenir o câncer de mama nas fêmeas e o câncer de próstata nos machos. Essa é a primeira questão, né? Então, quando a gente percebe que o animalzinho de meia idade começa a ter uma dificuldade de urinar, ou começa a ter uma frequência muito grande de urinar, tá toda hora querendo fazer um xixi, toda hora precisando fazer um xixi. Às vezes a gente percebe que ele está com uma certa dificuldade de fazer, ou faz com um pouquinho de sangue. Aí já começamos o trabalho aí de prevenção, de exames e até de castração. Mas lembrar que quanto mais precocemente a gente castrar, mais as chances da gente evitar o câncer de próstata. A Cassiana está falando que os 2 machinhos que ela tem em casa foram castrados com 8 meses. Isso aí, muito bom. A partir dos 6 meses de idade, tanto cães quanto gatos já podem ser castrados, especialmente os gatos. Porque aí eles já têm todo o sistema reprodutivo formado, amadurecido, e se não são animais que vão ser utilizados para reprodução comercial, fica super recomendada essa castração, né? Para a gente evitar os tumores. Então, mais uma vez, Cassiano, parabéns aí por ter castrado seus animais. É uma questão muito cultural também do pessoal, de não querer castrar os machos, de não pensar em castrar os machos, ou de não aceitar castrar os machos, né? Em campanhas de castração, a gente observa muito isso. Existe muita relutância, principalmente por parte dos homens, de castrar os machos. Mas isso é uma besteira, né? Eu acho que a castração tem muitos mais benefícios. A gente precisa pensar sempre nas questões que trazem benefícios para o animal. E aí vocês podem me perguntar, né, qual seria o malefício da castração? Bom, aí a gente vai falar a questão da obesidade. Ela acontece realmente tanto em machos quanto em fêmeas. É uma tendência a aumentar o peso, mas também é algo que dá para a gente controlar através da dieta. Existem rações, inclusive, para animais obesos, e a questão também dos exercícios, né? Exercícios físicos. Os animais também precisam gastar energia, precisa ter um aporte aí energético compatível com o exercício que ele faz, né? Mas pode acontecer sim do animal ficar obeso por conta da castração. Outro problema que também acontece com muito menos frequência, mas pode acontecer, é a incontinência urinária, né? Por falta desses hormônios, às vezes acontece a incontinência urinária. O animal urina, não tem controle sobre a urina, ou às vezes dormindo mesmo ele relaxa a tal ponto de urinar dormindo. Mas também são problemas que podem ser resolvidos através de medicação
E é uma porcentagem muito baixa, né? Não sei dizer qual a porcentagem, mas ela é mínima, tá? As vantagens da castração com certeza compensam aí essas desvantagens, tá ok? E é isso. Nós falamos de novo sobre prevenção, de novo sobre a posse responsável, né? As pessoas que assumem a responsabilidade sobre um animal precisam pensar sempre nessa questão da prevenção, né? Como diz aquela frase, né? Quem ama, cuida. E cuidar, para mim, é quase que sinônimo de prevenção. É prevenir. Se a gente sabe que a gente pode prevenir um problema, né? Por que não prevenir? A gente tem hoje campanhas de castração bastante acessíveis, as clínicas parcelam essas cirurgias. A gente operando o animal o quanto antes, quanto mais jovem, menos riscos de cirurgia também, né? Porque se você deixar para fazer um animal com mais idade, já compromete um pouquinho a questão da eficácia com relação à prevenção de câncer e já coloca o animal sobre alguns riscos cirúrgicos, né? Então, sempre pensar na prevenção nos animais que são jovens, que a gente está adquirindo agora, que ainda são filhotes. Terminando o esquema de vacinação, você já pode pensar na castração, porque é um animal que vai ter uma vida mais longeva, né? Que vai viver por um tempo maior e com mais qualidade de vida, com certeza, né? Porque vai evitar os problemas de doenças do trato reprodutivo. E só para deixar aqui registrado, os tumores prostáticos nos cães, eles não são tão comuns. Eles têm sim problemas de próstata, de inflamação de próstata, aumento de volume, alguns incômodos, a gente trata uma vez, trata 2 vezes, mas se a gente vê que o problema começa a se repetir, sempre fica indicada a castração. Machos que têm problemas urinários repetitivos podem indicar também já um problema aí com relação à próstata. O adenocarcinoma é o tumor prostático mais comum em cães. Em cães por volta de 10 anos de idade já começam a ter problema de tumor maligno, né? E aí o adenocarcinoma são tumores invasivos e com capacidade de metástase, né? Quer dizer que esse tumor já se espalha da próstata para linfonodos regionais, pulmões e ossos. Então, o adenocarcinoma é o tumor mais comum em cães. Depois, a gente tem também os testículos, que também podem desenvolver tumores, como os tumores das células de Leydig, os tumores das células de Sertoli e os seminomas. Então, no momento da castração, a gente retira esses testículos. E aí a gente já vai evitar estes 3 tipos de tumores, os tumores testiculares. O tumor das células de Sertoli é um tumor também que se desenvolve em machinhos que só tem um testículo na bolsinha, tem um testículo retido na bolsa, tem um testículo na bolsa e um testículo retido no abdômen. Então, para esses animais também fica indicada a castração, porque ele é um problema de ordem genética, e esse testículo que fica retido na cavidade abdominal, também pela questão do aumento de temperatura na cavidade abdominal, principalmente, ele pode desenvolver um tumor das células de Sertoli. Então, também fica indicada castração precoce para esses animais que têm o testículo retido na cavidade abdominal. E um outro tumor que acontece nos cães é o tumor da bolsa escrotal. Os mais frequentes são o hemangiosarcoma, mastocitoma e melanoma. Tá ok? A bolsa escrotal a gente não retira na castração, a gente só abre a bolsa, retira os 2 testículos e fecha a bolsa de novo. Agora, nas fêmeas
cirurgia de castração nas fêmeas, ela é mais complexa, porque a gente tem que abrir a cavidade abdominal para retirar os 2 ovários e o útero. Nos machos, a gente abre a cavidade, a bolsa escrotal, que é externa, retira os 2 testículos e é muito mais fácil de fazer, é muito mais rápido, é muito mais econômica de se fazer, inclusive, e não tem por que não incluir esses animais nas campanhas de castração também, né? Então, é importante a gente atentar para isso e a gente compartilhar essa informação, né? Vamos castrar os machos também, porque eles também têm a responsabilidade na questão reprodutiva e eles também são afetados pelo câncer de próstata, pelo câncer nos testículos, então também se beneficiam dessa cirurgia de castração, né? É importante a gente ter esse conhecimento e passar essa informação adiante, para a gente trabalhar essa questão cultural de não se castrar nos machos. Tá ok? E era isso que eu tinha para falar hoje. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, peço também que vocês compartilhem o vídeo para informar mais pessoas, para a gente divulgar mais essas questões e a gente poder trabalhar um pouco a mentalidade das pessoas, né? Os gatos se beneficiam também, né? Eu disse que eles não têm, não é tão comum nos gatos a gente falar em câncer de próstata nos machos, mas eles se beneficiam muito da castração quando a castração vai deixar o animal mais doméstico, né? Ele vai ficar mais dentro de casa, ele não vai ter mais aquele comportamento reprodutivo, né? Quando o machinho sai da casa para visitar a vizinhança, buscar gatas para cruzar e voltar para casa todo machucado porque brigou com outros gatos e aí correndo risco de vida no caso das brigas, no caso de envenenamentos, né? Então também a gente faz a indicação da castração nos machos por questão de marcar território. Eles vão mudar esse comportamento reprodutivo, eles vão ficar mais caseiros, vão ficar mais dentro de casa, vai evitar que brigue com outros animais e vai evitar incômodo para os vizinhos, né? Porque de madrugada os gatos fazem um estardalhaço aí na vizinhança, né? Então também para eles fica super indicada a castração. Qual exame fazer para verificar se meu animal tem ou não o câncer? Bom, os principais sintomas do câncer de próstata como eu já vinha falado, eu já estava falando, o animal apresenta dificuldade para urinar, ou até mesmo para evacuar, ele pode apresentar sangue na urina, ele pode ficar moadinho, porque às vezes ele não consegue esvaziar a bexiga fica dolorida, o animal começa a ficar mais amoado, começa a apresentar infecções de urina, começa a ter um pouquinho de febre, começa a ter alguns sintomas que fazem com que a pessoa leve esse animal para uma consulta. E aí na consulta a gente vai desconfiar desse tumor de próstata ou de um aumento de volume da próstata, e aí a gente vai fazer um exame físico no animal, que é o toque retal, né? Fazendo o toque retal, a gente sente ali um volume do aumento da próstata, que quando ela está normal a gente não consegue sentir a próstata, quando ela está aumentada de volume, a gente tocando, a gente percebe ali um aumento de volume. Então a gente já percebe que tem algo anormal. Ou às vezes no próprio toque o animal já sente dor, sinal de que a glândula está inflamada, né? E nesses casos a gente já vai medicar o animal para tirar a dor, para tirar esse inchaço, para melhorar a situação dele, mas na medida do possível, podendo fazer um exame de hemograma para saber se ele apresenta alguma infecção, ou um raio-x, um ultrassom para ver como está a próstata, são os exames que a gente costuma pedir nesses casos. E muitas vezes, quando o animal está ainda nessa fase de inflamação, ou também de hiperplasia, de glândula prostática, a gente já castra o animal e aguarda um tempinho
para perceber se essa glândula já atrofiou, né? Ela regrediu, tá bom? Agora, num exame de imagem, muitas vezes a gente percebe que se trata realmente de um câncer e aí o tratamento já é mais radical, já são outros tipos de... E aí já não adianta mais castrar, uma vez que o câncer já está instalado, né? Então, a castração é a principal meio de prevenção de câncer. É sempre a castração, tanto para o macho quanto para a fêmea, ok? E aí, dependendo de cada caso, a gente vai medicar cada caso em particular. Então é isso, gente. Sempre pensar em prevenção, sempre pensar em qualidade de vida, né? Enquanto que o machinho pode ser castrado e apresentar uma qualidade de vida melhor, a gente não deve deixar de castrar. Tá bom? Já respondi tudo aqui. Olha lá, a Cassiana reclamando dos barulhos dos gatos. Exatamente, né? E muitas vezes esse é o motivo das pessoas estarem colocando veneno, estarem tentando eliminar o problema dessa maneira, né? Então vamos procurar manter os nossos animais castrados para que eles fiquem mais em casa. No caso dos gatos, para que eles não tenham esse comportamento reprodutivo aí indesejado, porque eles também vão deixar de voltar para casa machucados, todo arrebentado porque brigaram com os outros gatos ou porque foram envenenados, né? E os cães de rua também, é a mesma coisa. Então, eu acho interessante a gente trabalhar em cima da questão do projeto do cão comunitário, por exemplo. Em São Roque a gente já tem essa lei do projeto do cão comunitário, onde as pessoas podem adotar um animal de rua, adotar no sentido assim... de se responsabilizar por esse animal, né? Muitas vezes a pessoa já alimenta o animal, já coloca ali uma vasilha de água para ele, então ela precisa se responsabilizar por ele, oficialmente falando assim, junto ao centro de zoonoses do município, no departamento de saúde, porque aí ela vai conseguir vacinar esse animal lá nas zoonoses e vai conseguir a cirurgia de castração para esse animal. Ela se responsabiliza por ele, em contrapartida a prefeitura dá a vacina, a prefeitura castra esses animais, já visando o controle populacional, já que hoje em dia as zoonoses não podem mais receber cães nas zoonoses e sacrificar, como era feito antigamente, quando chega a um limite, né? Porque existe um limite lá dentro das zoonoses. A partir daquele limite, eles não podem mais receber os animais de rua, não podem mais abrigar animais de rua, enquanto eles não conseguirem doar, enquanto não conseguirem liberar espaço. Então, é de interesse deles também fazer, inclusive, por conta do controle da raiva também, né? É interesse deles fazer esse controle populacional, castrar esses animais de rua, vacinar os animais de rua, desde que tenha uma pessoa responsável por eles, que vá alimentar, que vá dar água e que vá socorrer esse animal quando ele precisar de algum tratamento veterinário, né? Então, castrando esse animal é mantido ali solto ainda na rua, mas ele está castrado, ele está vacinado, ele está alimentado e ele está cuidado. É diferente de um animal abandonado. Esse é o projeto cão comunitário. Mas cada município precisa ter a sua legislação a respeito, precisa ter o órgão público que trabalhe com essa questão e que faça esse suporte a esses animais e a essas pessoas que estão se responsabilizando por eles, tá? Então, lembrar sempre de que a gente pode cuidar de um animal de rua, de que a gente pode ser padrinho de algum animal pagando uma castração, por exemplo, seja para machos, seja para fêmeas. A gente vai estar fazendo um trabalho de educação, no sentido de limitar as crias indesejadas, os animais abandonados, e para os animais de rua, a gente pode fornecer a castração, a cirurgia, e a educação, para que eles possam
e continuar mantendo esse animal na rua, né? Se ele não tiver condições de ser adotado. Ou enquanto alguém não adota, esse animal continua sendo cuidado na rua, tá bom? A Cassiana dizendo que a vizinha dela castrou a gatinha que não sai mais na rua. Exatamente, ficam mais caseiros, né? E assim a gente evita outros problemas nesses animais. Muito bom. Então, tá falado. Vamos prevenir, vamos castrar, vamos trabalhar essa questão do comportamento animal, que depende só das nossas atitudes e da nossa consciência de fazer um trabalho responsável, né? Eu peço então a vocês que compartilhem esse vídeo, que visitem a minha página, a Oravet, que vejam o trabalho que eu realizo com o mapa astrológico dos animais e a prescrição que a gente pode fazer através do mapa de um animal, o tratamento personalizado com relação aos florais e aos sais de homeopatia. Ok? Obrigada então, boa tarde para vocês e até a próxima semana.